Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir aqui no nosso curso. Vamos falar um pouquinho sobre a COP30 e o papel estratégico dela no Pará, no cenário digital global. Então, você já entende que é no cenário digital, mas no âmbito global. Bom, partindo desse pressuposto, a gente entende que está vivendo um momento histórico, tá? Acontecendo esse evento que normalmente não é uma coisa comum acontecer na sociedade paraense, mas que de fato, por ela ser essa conferência das partes e tal, de poderem trabalhar essa questão de discussão do clima, ela trata também de um dos maiores eventos globais do clima. E para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da transição energética, da preservação ambiental, ela tem o reconhecimento global, tá? O protagonismo paraense, ela mostra tudo isso aí, tá? Os nossos olhos, principalmente a infraestrutura digital, para a gente possa compreender a magnitude do evento em relação à segurança e a nossa confiança nos órgãos públicos para poder deixar os nossos dados ou informar os nossos dados a esses servidores ou aos serviços que o Estado oferece. Então, a Amazônia ela não é apenas um território geográfico, ela tem também dimensões um pouco além disso, como um pouquinho de questões sociais, questão de proteção, questão de gestão digital responsável. Então, a gente sabe que quase nunca nada é para sempre, né? Então, a mesma coisa que a Amazônia, se você não cuidar, se você não tiver preservação, provavelmente grande parte dela ou ela por inteiro há de se acabar algum dia. Mas, diante disso, um repositório estratégico de dados ambientais, climáticos e sociais, ele exige uma proteção e uma gestão digital responsável, principalmente o monitoramento ambiental, o entendimento que populações tradicionais de lá, elas precisam de fato ser protegidas, a bioeconomia verde, tá? E traz os novos indicadores de sustentabilidade. Então, nessa era digital, proteger a Amazônia é também uma forma de proteger os seus próprios dados, tá? Bom, para você, servidor, o papel estratégico no Pará, no caso do Pará, no cenário digital global, ele perfaz alguns pontos, por exemplo, transparência ambiental exemplar, tá? Deixa eu voltar aqui. A nossa transparência ambiental exemplar, ou um ponto de integração regional dos dados e também da proteção dos dados sensíveis. Isso aqui realmente é importante, porque é para garantir tanto que os dados ambientais quanto os sociais eles sejam preservados, especialmente armazenados de forma em que os povos indígenas, comunidades indígenas realmente sejam preservadas nos seus dados. E na sua integridade também. Então, a comunicação digital internacional, isso aqui são alguns papéis, alguns itens de papel estratégico que, ao nosso entender, ele realmente se torna importante nesse período da COP30, que tem se prometido ser mais do que um evento, tá? É uma forma de realmente de testar a credibilidade de nossos sistemas, de poder, além de receber, também demonstrar que eles estão operativos ou operantes dentro de um viés de proteção de dados, ok? Então, a governança digital ela também tem como ferramenta-chave dados confiáveis, a participação a parte social, no caso, essa participação social, principalmente na questão das plataformas, quando você disponibiliza dados, e também a transparência financeira, de você sempre estar demonstrando os valores que são aplicados nos recursos de segurança, certo? Bom, alguns desafios estruturais, nós já passamos por algum deles, você vai relembrar agora, por exemplo, a conectividade desigual, que a gente falou de alguns lugares onde não tem acesso, dentro da Amazônia, a
a conectividade, a internet, a tecnologias, a própria segurança cibernética, como eu já falei, plataforma pública onde você pode deixar de ser um alvo, tá? E simplesmente ser um usuário de lá. A capacitação de servidores, que é um ponto importantíssimo, e o combate às informações falsas. Bom, diante desse cenário, tá? A gente entende que também a gente envolve nessa perspectiva também outras ODS, como a 13, a 17, a 15, a 16, tá? Você pode dar uma parada aí e ler um pouquinho mais com calma justamente aonde a gente se encaixa dentro dessa perspectiva dessa aula, ok? Então vamos a alguns exemplos práticos. De novo, a gente fala sobre a Estônia, sobre o Chile, mas a gente traz aqui também a Costa Rica, o país onde combina a preservação ambiental exemplar com plataforma de monitoramento. Então, eles utilizam do serviço digital, ou seja, da governança digital, para poder fazer esse controle e passar essas informações e deixar disponível à comunidade internacional. Então, partindo desses exemplos, a gente segue para entender um pouquinho um teste de credibilidade. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha aí, vê se você consegue chegar a essa conclusão, para saber se de fato você consegue entender que esse crédito, esse teste, demonstra justamente uma forma de você saber se o Pará de fato ele é líder de governança digital ou o Pará não está preparado para quase nada com relação a esse tema. Dá uma opinião sua lá no fórum, tá? Então vamos lá. Seguindo adiante e fechando já a nossa aula, a nossa responsabilidade histórica ela está imbuída em alguns fundamentos, como, por exemplo, na COP30 ela vai ser um divisor de água, tá? Isso aí já é um fato, você vai ter que se preparar no seu órgão para isso. A avaliação global também da credibilidade, ou seja, se as coisas derem certo, que a gente espera que dê, a credibilidade vai se manter fortalecida. E o protagonismo multidimensional, certo? Que não vai ser apenas o ambiente onde você está, onde nós estamos, mas também no digital, no institucional e nas tecnologias. Então, olha só, para você ter uma ideia que na COP30 cada dado será um discurso, certo? Alguns vão discursar lá, se você não sabe. Então, cada plataforma será um palco e cada servidor público será um porta-voz da Amazônia. Bonito isso, né? Então, fica com ele para você, essa informação e essa reflexão. E se você tiver mais dúvida, algo a acrescentar, contribui lá no fórum, no chat, no nosso painel, tá? Faz algumas perguntas se você precisar, ou compartilha com os colegas alguns entendimentos que você tem sobre isso daqui, tá ok? Até logo, né? E a gente ainda tem mais conteúdos para ver e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais, pessoal.